Olá pessoal do nono ano, vejam só, estou de máscara, estou me cuidando, espero que vocês estejam se cuidando também. Entretanto, eu vou precisar tirar para facilitar a nossa comunicação, tá bem? Então, a gente tem um objetivo da aula de hoje, é trabalhar o nosso caderno de atividades. Então, por isso, eu vou precisar que vocês estejam do lado do caderno de atividades de vocês. Caderno comum e caneta também é muito importante para anotar uma eventual dúvida, tá bem? Então não esqueçam do material para acompanhar essa aula. Quem já fez a aula vai gabaritar junto comigo. Quem não fez essas questões do caderno de atividade, a gente vai fazer aqui, não tem problema, juntos, de uma forma mais explicativa e interativa. Portanto, vou pedir para que vocês estejam o material e deem continuidade na aula, tá bem? Já falei para vocês, se no 8º ano trabalhar 2 continentes já era uma atividade extremamente difícil para a gente assimilar a grandiosidade e a diferença natural desses 2 continentes, no nono, nosso desafio ainda é maior, porque a gente está trabalhando agora com 3 continentes muito diversos, que têm características do ponto de vista natural, do ponto de vista humano e cultural, também muito díspares, então tem uma disparidade muito grande. Então, observa. A primeira coisa que eu falei para vocês é que essa noção entre Europa e Ásia é uma noção extremamente abstrata. A gente não tem, como por exemplo, outros continentes, a diferença de um oceano para repartir esses 2 continentes. Então, a noção de Euroásia é uma noção extremamente continental e física. Entretanto, a gente retrata a Europa e a Ásia como continentes diferentes devido aos seus processos históricos e, sobretudo, devido às suas culturas e seu processo de formação e elaboração de suas cidades. Então, a gente tem aí, de um lado, a Europa, do outro lado, a Ásia. Falando do ponto de vista físico, teremos sempre Euroásia. Por outro lado, a gente tem um outro continente pouco menor, mas com características bem peculiares, por ser um continente extremamente insular. O que seria esse insular, professor? Para quem não sabe, volta na próxima aula, mas eu vou explicar aqui rapidamente. Insular seria esse continente composto por um conjunto de ilhas, milhares de ilhas compõem o continente da Oceania. Por sua vez, um dos seus principais países ainda compete com a Ásia, ou seja, é um país que está entre a Europa, entre a Oceania e a Ásia também. É como basicamente a gente tem aí a Rússia. Parte da Rússia teve um processo histórico e social semelhante à Europa, então considera-se Europa. Parte da Rússia teve um processo semelhante ao asiático, então considera-se asiático. Essas informações iniciais é uma espécie de resumo para que a gente possa iniciar trabalhando as questões. Nosso objetivo é caminhar da primeira até a 6ª. Primeira questão, a gente tem um mapa aqui, euroasiático, e a pergunta é óbvia, o que é Euroásia? Já falei para vocês, Euroásia é essa noção da estrutura física composta pelo continente europeu e asiático. Simples. Então, a segunda, letra B, pergunta o seguinte: por que, em geral, Ásia e Europa são tratadas como continentes diferentes? Então, exige essa questão que a gente lembre em que os fatores históricos, sociais e hoje os culturais são determinantes para a gente diferenciar o que é Europa e o que é Ásia. E pode lembrar, por exemplo, em que a Europa teve uma necessidade de se industrializar muito rápida. Então, a gente percebe esse processo de industrialização. As formações das primeiras cidades competitivas foram na Europa do mundo moderno. Século XIX, XVIII, a gente já tem aí esse processo de formação. Enquanto na Ásia, a preservação da cultura milenar, ela foi muito maior. Então, isso fez com que a cultura asiática se consolidasse nesse palco mundo e se diferenciasse bastante dos seus vizinhos europeus. Letra C. Aí, com o auxílio de um atlas, trace um modo aproximado no mapa em que diferencie a Europa da Ásia. Então, vocês vão fazer no mapa, que está aqui na página 4, só um traço
onde vocês acham que existe essa ruptura do que é Europa e do que é Ásia. Eu já dei alguns pontos iniciais importantes para a gente fazer esse processo de diferenciação, mas ao longo das questões eu vou dar outros. Cite 2 principais aspectos naturais que separa a Ásia da Europa. Eu vou dizer o primeiro. Os Montes Urais é um grande limitante natural. Então a gente tem aí o primeiro e depois a gente tem o Mar Cáspio e Negro. Esses 2 elementos naturais traçam a diferença física. Lembrem sempre, a gente está falando de diferença física e não processo cultural e histórico. Então esses 2 grandes elementos traçam o que a gente chama de Europa do que a gente chama de Ásia. E vamos para a segunda questão. Na segunda questão a gente já tem aí o mapa da Oceania, mas ele está todo em branco. O que é que a questão pede? Inicialmente a questão pede para que a gente diga quais são as características físicas desse continente. A primeira grande característica física desse continente é a presença de uma parte extensa continental, e essa parte extensa continental fica a Austrália e também a Nova Zelândia, parte da Nova Zelândia. E depois a gente tem aí a parte insular, ou seja, o conjunto de ilhas. E a gente destaca a Papua Nova Guiné, que compete aí com a Ásia, o continente asiático. E a letra B vai perguntar mais ou menos o seguinte: há um país insular que se situa parcialmente na Oceania e Ásia. Já repeti isso várias vezes, acho que vocês não vão ter dificuldade nenhuma de dizer que é Papua Nova Guiné. Então, terceiro, novamente, a Austrália, e aí a gente tem agora o processo hidrológico desse país. Aqui não é o continente, aqui é só o país, é uma fração, embora a gente veja uma grande área continental. Qual bacia apresenta drenagem exorreica? E o que isso significa? Primeiro, a bacia que apresenta a drenagem exorreica é a bacia Dali Murai, Murai com Y. Então, essa bacia exorreica, porque ela deságua no lago, ou seja, ela deságua dentro do próprio continente. E isso já dá para a gente pensar na próxima questão, que é a letra B. E a bacia endorreica? O que é esse tipo de bacia? Como a gente pode classificar? Já as bacias endorreica, ela vai, no caso, desaguar no mar ou no oceano. Então a gente tem um processo aí externo do continente. E a gente sabe disso quando a gente vai analisar o processo de hidrografia muito na sua origem. A gente observa, por exemplo, que um rio que ocorre, por exemplo, no nosso Pernambuco, ele tem 2 formas de deságue. Ele pode desaguar no seu rio principal, no caso dos rios que estão ao norte e ao leste do Planalto da Borborema. Então a gente vai ter aí o Rio São Francisco como rio principal. Então a gente vai ver os rios intermitentes acabando desaguando nesse rio. E a gente tem esse rio principal ou os rios que estão na região da planície costeira desaguando no mar. Então a gente tem 2 formas de deságue e de drenagem dos rios. Página 6, a gente vai continuar nessa questão 3. E ele pede o seguinte: assinale no mapa da página anterior com a letra N, onde ocorre a nascente do rio Cooper. E a gente vai colocar que as nascentes desse rio, eles são extremamente importantes na Europa, e esse rio ocorre principalmente na região mais escura do mapa. Olha aqui o mapa, a gente vai ver um mapa hipossométrico. O que seria um mapa hipossométrico? É um mapa que mede a altitude. Então, quanto mais claro, a gente tem uma região mais rebaixada. Quanto mais escuro, uma região mais elevada. No caso desse rio, nas regiões mais elevadas. Vamos lá procurando e aí vocês podem assinalar. E a D, observe que nos mapas a região central e oeste da Austrália é praticamente desprovida de rios. Por que isso ocorre?
Então, ocorre principalmente porque nessa região da Austrália também tem a ocorrência de desertos. É uma região onde passa um processo que a gente chama de estresse hídrico, ou seja, precipita pouco e evapora muito. Então a gente tem aí esse processo de estresse hídrico. A gente já pode partir para a quarta questão, onde mostra também a hidrografia, só que agora da Europa. E o que é que ele pede? Pede que a gente diga o nome de alguns dos rios a partir de suas características. Então eu vou ler as características e a gente junto vai classificar o nome do rio, tá bem? Na A, segue para a direção norte, onde seu curso é uma das principais vias de transporte e de comércio do continente. Então, por aí a gente já tira. O rio Reno, ele é um rio extremamente comercial do ponto de vista da Europa. A gente diz que é um dos rios que compõe a espinha dorsal da globalização. O transporte marítimo hoje ainda é a espinha dorsal dessa globalização, porque é neles que a gente tem, por exemplo, o processo de leva de mercadorias através de contêineres, o que seria esse processo de mercadoria de grande escala. Então, a B, trata-se de um rio, um dos mais extensos europeus, que flui predominantemente para leste, passando por diversos países e capitais e sudoestes a leste europeu. Esse rio, principalmente conhecido como Rio de Leste, é o Rio Danúbio. Esse rio Danúbio, ele tem como característica ser um rio extremamente importante do ponto de vista da agricultura local. É um rio altamente irrigado em algumas porções que também possibilita a navegabilidade, ok? Terceiro, situa-se nos contrafortes ou encostas ocidentais dos Alpes e seu curso segue para norte, de norte para sul, desaguando na costa sul da França, no mar Mediterrâneo. Então, o rio que segue da França até o mar Mediterrâneo é o rio Rodano. A gente já pode classificar ele aí. E por último, eu já vou adiantar, o rio Pó. O rio Pó origina-se na parte sul da Cordilheira Alpina, atravessando uma planície no norte da Itália e desembocando no mar Adriático. Então a gente consegue construir aí a questão 4 sem muitas dificuldades. Entretanto, na dúvida, consulte o Atlas que está na página 6. Ele vai ajudar a gente a encontrar esses rios e poder classificar com maior lucidez. Questão número 5, tem uma notícia. Essa notícia está aqui colocada em forma de site, website. E a partir da notícia, ele pergunta qual o problema retratado ou apresentado na notícia. E a gente tem aqui o desaparecimento ou a submissão de 5 ilhas no Pacífico. Então, eu queria explicar, na verdade, como ocorre esse processo e graças a que processo ocorre esse fenômeno. Esse processo decorre do aquecimento global. E aí a gente vai focar aí numa questão extremamente ambiental, importante para a semana que a gente está passando, que é a Semana do Meio Ambiente. Então, ele nos ajuda a refletir de um ponto de vista ambiental, algo que eu insistentemente quero que vocês reflitam também. A questão ambiental serve para a gente assumir uma nova postura diante do mundo, uma postura muito mais ativa, uma postura muito mais reflexiva e que faz com que a gente mitigue alguns impactos esses que podem estar ocasionando o problema em que essa notícia está retratando, que é o problema do aquecimento global. Aquecimento global refere-se basicamente nesse processo de transformações ou alterações na temperatura média da Terra, o que ocasiona uma série de problemas ambientais, como o derretimento das calotas polares. Esse derretimento das calotas polares causa 2 problemas. O primeiro problema é do ponto de vista da comunidade local e da fauna local. O segundo problema tem um impacto muito maior em todo o planeta, que é, por exemplo, o aumento do nível do mar. E esse aumento do nível do mar pode ocasionar a submersão de algumas ilhas e elas ocasionalmente desaparecerem. Então a gente já tem aí a letra B respondida, qual é o problema exposto, já falei, aquecimento global, em que parte da Oceania
existiam essas ilhas que foram submersas. A gente sabe que a Oceania tem algumas divisões, mas no caso dessa, fica na Melanésia, então, onde essas ilhas se situavam. E a gente chega na questão de número 6 para concluir nossa bateria de questões. Então, a gente tem uma seta na imagem e a seta indica uma direção. A questão A pergunta: qual é a montanha e qual é a sua altitude? Aqui a gente sabe que essa região aqui fica próxima do Himalaia. Então, dentro do Himalaia, a gente tem o destaque do Monte Everest, que é um destaque que tem aí acima de 8.000,8 metros de altitude, ou seja, ele se destaca muito bem diante dos outros picos e outras montanhas. Então, a gente já tem aí a primeira questão muito bem elaborada e respondida. E a segunda eu já falei. Em que cordilheira se situa? Himalaia. E o próprio mapa já começa aqui, região do Himalaia. E por último, entre quais países asiáticos essa montanha se localiza? Essa montanha se localiza do Nepal, ela vai do Nepal até a China, passando pelo Tibete. Então a gente tem aí um traço geopolítico do qual essa montanha acaba se estendendo. Pessoal, a gente conseguiu chegar até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida pela velocidade com que a gente seguiu o vídeo, peço que voltem, reassistam, mas construam, corrijam. É muito importante esse processo. No mais é isso, quero que vocês se cuidem e tchau, tchau.